Vamos lá, a gente combinou, vim falando com vocês desde a segunda-feira, né, sobre essa live, na verdade, sobre um atendimento que eu fiz, e que promoveu em mim, e que eu coloquei também aqui no Insta, né, essa reflexão sobre o que eu quero, o que eu posso, como eu posso fazer para mudar, para crescer, para sair do lugar onde eu tô, né? E aí eu postei isso no Stories na segunda-feira e aí muita gente comentou, enfim, e falou que gostou do exercício. Eu falei, então vou fazer, né? Perguntei no Stories também se vocês queriam que a gente fizesse exercício aqui. Então quase todo mundo falou que sim, que queria fazer exercício. Então aqui estamos, né? A gente olhar com carinho para nós mesmos. É sempre muito bom quando a gente fala de exercício de autoconhecimento, no fundo, se a gente se abre para o exercício da melhor maneira possível, a gente percebe que às vezes a gente leva uns tapas, assim, sabe? Porque a gente cai assim em si, a gente, sabe, recebe e fala, putz, é verdade, eu tô aqui ainda, e eu tô porque eu quero. E é um pouco do que esse exercício faz com a gente, né? Mostra pra gente que a gente tá preso muitas vezes nos mesmos lugares porque a gente quer. Eu lembro que no evento do programa Constelação na Prática, no evento ao vivo, eu falei sobre isso, falei sobre a gente querer estar onde a gente está. E comentei também que, na verdade, não é um querer que está na superfície, racionalmente, né? E aí eu vou até falar a lista de coisas que as pessoas responderam para mim, né? Qual é a principal questão que você tem hoje na sua vida? Racionalmente, ninguém quer estar sem dinheiro, como me falaram que estão, ou com problemas de saúde, ou com dificuldades financeiras, mesmo dificuldades nos relacionamentos, né? Recebi muito disso aqui. Racionalmente ninguém quer estar lá. Mas inconscientemente, a gente faz o quê? A gente se une e a gente tem as nossas lealdades invisíveis ao nosso sistema familiar. E essa lealdade ao nosso sistema familiar faz com que a gente, lá no fundo, queira seguir o nosso sistema familiar, queira repetir os mesmos padrões, para quê? Para que a gente pertença, para que a gente tenha o senso de pertencimento, ou seja, é muito melhor eu estar aqui num grupo que eu sei que me ama, que me acolhe, que é minha família, do que eu arriscar ser diferente desse meu grupo. Então, né, isso faz com que eu não dê passos para fora, para debaixo do meu guarda-chuva, né? Bert Hellinger falava dos guarda-chuvas, então eu estou lá embaixo de um guarda-chuva do meu sistema familiar, na minha família, por exemplo, não existe ninguém que tenha um bom relacionamento, as pessoas que permanecem em relacionamentos têm muitas dificuldades, algumas se separaram, enfim, não tem ninguém que tenha um bom relacionamento. Mas eu também não sinto que eu vou ter um bom relacionamento, ou eu não busco um bom relacionamento, eu busco racionalmente, eu fujo de relacionamentos, né, que não são bons para mim, mas inconscientemente eu busco a mesma coisa. E aí é quando a gente fala, nossa, parece que eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu só escolho pessoas, né, que não são boas. Depois eu descubro que não era isso que eu queria, descubro que o relacionamento não foi como ele poderia ser, mas porque no fundo eu ainda tenho muito a minha lealdade ao meu sistema familiar, ou seja, eu repito padrões do meu sistema familiar. Então a ideia hoje da gente fazer esse exercício é exatamente a gente começar a perceber onde a gente está, como a gente ainda fica preso ao nosso sistema, tá bom? Então eu pedi para vocês, fui colocando, né, ao longo da semana, hoje é quarta, então foi segunda e terça, eu coloquei para vocês, para a gente começar a aquecer para a live, a gente falar sobre, vocês me falarem, né, ou refletirem. Algumas pessoas me mandaram e eu vou ler aqui, né, o que eu recebi. Mas as pessoas também, vocês também refletirem sobre qual é a principal questão que você tem agora na sua vida. Então, a pessoa escreveu dinheiro no limite, a outra pessoa colocou ainda receio estar indo devagar na vida profissional, a outra pessoa colocou independência financeira, outra pessoa colocou dores, sobrepeso,
Outra pessoa escreveu ser promovida, outra colocou o que fazer para tirar esse vazio do peito. Gente, eu nunca vou expor o nome das pessoas que estão aqui, mesmo porque se a gente quiser entrar em mais detalhes sobre um caso, uma questão específica, eu não quero ficar entrando nos nomes das pessoas que escreveram. Se você quer mandar mensagem para mim, não se preocupe, porque eu nunca vou divulgar o nome, né? Acho tão ruim quando a gente manda algo e aí, sem querer, né, esse nome acaba aparecendo. Pelo menos eu vou tentar, né? Só se for sem querer mesmo. Aí uma pessoa colocou depressão, às vezes pensamentos negativos e questão de trabalho, não saio do lugar. Relacionamento com pessoas e marido. Aí outra pessoa colocou o medo, medo de tudo, medo da vida. Eu quero que vocês vão ouvindo essas questões e se conectando com elas, isso faz parte do exercício. Por quê? Porque essas questões são questões comuns a muitas pessoas, né? Não só eu, não só ela colocou como ela tem isso, né? A outra pessoa colocou falta de independência financeira, a outra colocou não confiar nas pessoas, relacionamento amoroso. Então, não é só quem escreveu que tem isso é comum a muitas pessoas, né? E eu acabo constelando muitas pessoas e vejo isso também como comum a muitas pessoas. Aí outra colocou, estou há 9 meses sem trabalhar, relacionamento de casal, viver feliz, um amor que vai contra as regras da sociedade ou romper para não ser julgada. Outra pessoa colocou aqui meu trabalho, né? Lembra que a pergunta é qual a principal questão que você tem na sua vida hoje, né? A outra, priorizar tarefa, o tempo está ficando curto. Outra pessoa colocou dificuldade para engravidar, relacionamento com o marido. Se você não procura, as pessoas também não me procuram, não procuram, né? Cada um vivendo a correria. Questão profissional, questão da independência financeira, tomar decisões, curar sentimento de rejeição, que descobri há pouco, depois de muitos processos e sofrimentos, aceitar minha mãe e vó como elas são, desemprego, medos, lembra, eu tinha lido um medo antes, vem um outro medo, não ter um propósito, mudança de trabalho, de casa, de país, de carreira. Aí uma pessoa colocou aqui, né, atrai relacionamentos de pessoas dominadoras. Então, eu quero, assim, isso, como eu falei, faz parte do exercício. Então, se você tem já papel e caneta aí com você, já pega, né? Se você não tem papel e caneta, corre para pegar, né? Ou, enfim, se você está também assistindo em algum lugar que não tem como anotar, vai fazendo mentalmente, mas eu quero que você levante exatamente essas questões. Qual a principal questão que hoje tem na sua vida? Que você enxerga como um problema que você não consegue resolver. Né? No fundo, quando a gente fala sobre constelação familiar e a gente fala, vou buscar fazer uma constelação. Acho que 98% dos casos as pessoas vão fazer uma constelação porque tem uma dor, tem um problema, tem uma questão que não consegue resolver. Seja porque é novo, não sei nem por onde eu começar a resolver esse problema, seja porque é algo que eu já tentei resolver de tantas vezes, de tantas formas diferentes e nunca encontro uma solução, e aí então, sabe, eu preciso da constelação, ou preciso de uma outra terapia, enfim, mas eu preciso de um outro olhar sobre isso. Como eu falei, 98% dos casos é assim. Tem gente que fala, eu quero fazer constelação para enxergar o campo. Bom, aí a gente vai e faz uma constelação aberta, mas normalmente não, a gente tem um problema, tem uma dor. Então, quero saber de vocês, conseguiram anotar? Coloca um joinha aí, quem conseguiu levantar, ou anotar, ou levantar mentalmente também. Tentar dizer assim, se você fosse constelar hoje, se você fosse sentar, né, na frente do constelador, sentar na minha frente, por exemplo, eu vou te constelar, qual o principal problema que você diria? Falar, eu quero olhar para essa questão, eu não consigo resolver essa questão. Beleza? Estou vendo que vocês estão colocando aí já a joinha, conseguiram fazer. Obrigada pelo retorno. Pessoal que está no Facebook também vai colocando para mim joinha para eu saber, tá bom? Sempre tem mais gente no Insta, acho que é mais comum o pessoal fazer live no Insta, mas as transmissões aqui eu sempre faço nos dois. E falei no começo aqui, tô felizona porque consegui colocar a câmera um do ladinho da outra, então tô olhando para o mesmo lugar. Bom, então beleza. Agora, próxima etapa, próximo passo, é você olhar para essa questão, para este problema, e você escrever para você mesmo, assim, o que eu deveria fazer? E pode escrever a frase, eu deveria... Deixa eu pegar um exemplo aqui, né?
Uma pessoa escreveu meu trabalho. Tá? Então aí a gente pensa e fala, o que você deveria fazer? Aí a pessoa fala, eu deveria mudar de trabalho, ou deveria fazer outra coisa, ou deveria buscar, eu não sei se a pessoa trabalha, né, numa empresa, ou se ela já tem o negócio dela, digamos que ela tem o negócio dela. Eu tenho meu negócio, então eu deveria procurar emprego em algum lugar, já que o meu negócio não está dando certo. Né? Então, é realmente colocar lá o que você acredita que você deveria fazer para solucionar isso. A outra pessoa colocou relacionamento de casal. O que você deveria fazer para solucionar o relacionamento do casal? Deveria ouvir mais? Eu deveria falar mais? Deveria... O quê? O que você deveria fazer? Tô dando um tempinho, tô repetindo, eu sei que eu tô repetindo aqui a pergunta, porque tem gente que está entrando agora e tem gente que eu sei que vocês estão pensando, também não é tão simples assim fazer, né? E responder. O que eu queria contar para vocês, assim, esse exercício é muito profundo, e aqui é claro, né, que a gente não está numa sessão individual e a gente não está fazendo ele, né, com todas as nuances e a gente olhar para todos os detalhes. Eu quero promover reflexões em vocês, tá bom? Então essa é a ideia desse exercício. Como é um vídeo gravado, né, que a interação que eu tenho máxima é de ler aqui o que vocês conseguem escrever, que vocês, eu consigo ler o que vocês escrevem. Então, esse é o máximo de interação que a gente consegue ter aqui, por enquanto, né? Então, beleza. Quem chegou agora, a gente está fazendo um exercício e olhando para o nosso principal problema. Qual a principal questão que eu tenho hoje? Se eu fosse fazer uma constelação, eu ia sentar lá na frente do constelador, eu sentar na minha frente, falar, Ju, minha questão é tal, né? Quero olhar para tal. E aí todos esses exemplos aqui que eu já fui falando, né, que eu recebi de vocês, aliás, obrigada de quem compartilhou, porque também já começou a fazer sua reflexão, né, já começou a pensar um pouco nisso. Então, beleza, esse é meu principal problema. Tá, o próximo passo, a próxima pergunta que eu quero que você responda é o que você deveria fazer, então, para solucionar? Respondido essa? Conseguiram? Já dei um tempinho. Eu quero que vocês coloquem de novo um joinha aí para me dizer o que vocês deveriam fazer. Se você já sabe, né, o que você deveria fazer. Se quiser escrever aqui, pode, não precisa, escreve aí no seu caderno ou, né, faça a sua anotação mental, faça a sua reflexão mental. Mas é importante também, né, já que você está aqui, entrar e participar desse pensamento junto comigo, tá bom? Dessa reflexão junto comigo. Agora, né, eu quero que vocês pausem por um momento, né, o que a gente está falando. Então, a gente falou do problema e a gente falou o que eu deveria fazer, certo? Então, agora eu quero que você pause por um momento, bem rápido, feche um pouquinho os olhos, respira fundo e vai sentindo, se conectando com o seu centro. Se você puder, tá de olhos fechados, né, onde você está agora. Vai se conectando com o seu centro. Vai enxergando um pouco o que você deveria fazer. Visualize você fazendo o que você deveria fazer, o que você acabou de colocar aqui. Né? Eu deveria não ter medo. Eu deveria me perdoar, deveria encarar a situação, deveria buscar outro emprego. Né? O que você escreveu aí para você? De olhos fechados, visualize você fazendo. Visualiza você numa situação em que você está livre. Daí, eu quero que você responda muito sinceramente, olhando para dentro de você. Pode ir voltando para o seu centro, voltando para o seu lugar, pode abrir os olhos quando você quiser. E aí eu quero que você responda por que você deveria fazer isso. Então eu quero que você seja muito sincera agora com você e responda por que você deveria fazer isso.
Outra dúvida, outra questão que eu posso te dizer, que eu posso te fazer, é quem pediu para você fazer isso? Quem falou para você fazer isso? E eu estou até falando mais pausadamente, né? Para que você perceba e vá olhando com muito respeito, com muito amor para você e respondendo essas questões, né? Então a primeira, quem chegou agora, né? A primeira é trazer a consciência qual é o problema, qual é a questão. Depois é o que eu deveria fazer para solucionar este problema. O que eu deveria fazer? E agora, com muito carinho, com muito amor, olhando para você mesmo, é por que você deveria fazer isso. Muito bem. Estou vendo aqui, Juliana colocou para minha vida andar e ir para o mais. Deveria me sentir menos culpada. Ótimo. Quem falou? Pensa nisso, tá bom? A reflexão que a Louise Hay faz com relação a isso é que quando você coloca um eu deveria fazer, e aí eu respondo por que eu deveria fazer, muitas vezes este porquê, a resposta traz o que, na verdade, como eu me prendo ainda a isso. Por que eu deveria fazer isso? Né? Porque alguém me falou para fazer. Porque minha mãe me falou, porque meu pai me falou, porque eu aprendi que é feio. Então eu começo a olhar a raiz, e aí às vezes eu volto lá na minha infância, né? E a Louise Hay faz muito esse trabalho de olhar para a infância e falar, puxa vida, né? Quando eu briguei com meu irmão, a gente estava numa discussão em casa e aí caiu um vaso da minha mãe e quebrou. E minha mãe falou para mim assim: você é muito desastrada, olha lá o que você fez, você sempre estraga tudo. E aí você cresceu, você ouviu aquilo, virou um choque, você cresceu ouvindo que você é desastrada e que você sempre quebra tudo. E aí quando você está num relacionamento, você fala: eu deveria consertar o relacionamento. Por que que eu deveria consertar o relacionamento? Porque eu quebrei. Mas o que você quebrou? Ah, porque minha mãe falou que eu quebro tudo. Então a gente vai dando passos e vai percebendo passos para trás e vai percebendo a raiz dessas questões. E aí, então eu posso, nesse momento de reflexão, né, de trazer tudo aqui para a consciência, a gente levar um choque e falar, nossa, é mesmo. Eu lembro que eu ouvi isso quando era criança, ou eu ouvi aquilo. Eu vou pedir para você substituir o que a gente escreveu até agora, né? Então, em vez de colocar eu deveria, eu vou pedir para você substituir e escrever assim: se eu quisesse de verdade, eu poderia. E esse eu poderia é o que eu quero fazer, não o que me mandaram fazer. Não é consertar tudo o relacionamento, por exemplo. Não é deixar de me sentir culpada, porque eu tive culpa numa briga na minha infância, por exemplo, né? Às vezes, na constelação familiar, a gente se depara com isso. Quando o filho nasce antes do casamento, a mãe fica grávida, e aí, por causa do filho, né, isso é dito, né, casei porque estava grávida, né? A gente ouve isso às vezes. Então, o filho nasce se sentindo responsável pelo casamento. Nasce se sentindo culpado, às vezes, se a mãe não queria casar, o pai não queria casar, e aí foi forçado a casar, né? Eu tô colocando entre aspas porque isso, na verdade, quando a gente vai ver lá no inconsciente, todo mundo quer tudo, quer porque tá honrando uma história de alguém, tá? Mas quer, né? A gente quer continuar honrando essa história, é melhor a gente pertencer do que a gente romper. Então, é muito importante a gente trazer isso para reflexão, tá? Então, vamos lá. Esse exemplo que eu tô dando, né? Minha mãe engravidou, aí casou com meu pai,
e aí por minha culpa. Então eu me sinto culpada a vida inteira, que minha mãe tá infeliz lá no casamento porque eu vim, né? Então é isso, deixar de me sentir culpada é ter uma raiz tão antiga. Então é isso que eu quero que você faça agora. Se eu quisesse de verdade, eu poderia, a Josi escreveu ali para me ajudar. E aí, o que você poderia fazer que está no seu alcance, que está na sua vontade, tá? Ah, Lídia, acho que tudo começou na infância, muito reprimida, tudo era feio e pecado. Além disso, era atormentada pela rigidez da religião deles. Então, tem muita culpa, né? Que é o que você tinha falado da culpa. Então, eu deveria deixar de me sentir culpada. Por quê? Porque eu ouvi da minha mãe que eu tinha que eu sou culpada, então eu tenho que deixar de me sentir culpada, né? Então tá. Então, agora a gente passa para essa próxima frase, né? Se eu quisesse de verdade, eu poderia. A Rosa, Helena, isso? Tá dizendo que tá travando ainda. Como tá aí o Instagram? Eu melhorei o que eu podia melhorar. O pessoal do Face disse que tá bom, então não sei se às vezes quiserem migrar para lá. Vocês conseguiram fazer? Eu poderia, a Juliana colocou aqui, poderia ser adulta e fazer por mim mesma. Olha que bonito. Isso é algo que está na sua mão, né? Não é algo que ninguém pediu para fazer. E é isso que eu quero dizer, assim, a gente está fazendo, a Rosemary está dizendo que tá bom lá. Rosa, checa a sua conexão, tá? Às vezes teve uma queda aí. Eu poderia deixar isso no passado. Tá vendo? O que a gente faz agora quando a gente fala, se eu quisesse de verdade, eu poderia? A gente se empodera, a gente sente que está na nossa mão. É diferente, eu deveria fazer isso. Por quê? Porque isso está numa ordem que a gente recebeu que está lá no inconsciente. Eu poderia fazer, então agora eu posso. Eu poderia, assim como eu posso, e eu vou fazer, se isso for, né, onde eu quero chegar. E aí eu quero dizer que, então, voltando lá no todo o exercício que a gente fez, eu fiz o meu problema, eu trouxe o meu problema, a minha questão, a minha principal questão atual. Aí eu falei assim, a próxima pergunta que eu fiz para você foi, o que você deveria fazer então? Aí você respondeu, eu deveria fazer isso, deveria me sentir menos culpada, deveria não estragar relacionamentos, eu deveria fazer um monte de coisa, tá bom. Por que você deveria? Essa foi a outra questão que eu fiz. Deveria fazer isso. Por que eu deveria fazer isso? Porque eu aprendi na minha infância, minha mãe me falou, então eu poderia fazer. Eu deveria, desculpa. E aí por que eu deveria? Agora, então, o próximo passo que eu falei é, se eu quisesse de verdade, ou seja, eu percebo que lá no fundo eu ainda não quero, eu estou repetindo o mesmo padrão. Por alguma razão, eu estou repetindo esse mesmo padrão. Então, beleza, agora eu percebi. Então, no fundo, para resolver aquele primeiro problema que eu falei lá atrás, se eu quisesse de verdade, eu poderia fazer isso. Né? Teve alguém que colocou aqui, eu poderia deixar de ser criança e depender emocionalmente da minha mãe. E aí eu vou perguntar, então, por que você não faz isso? E essa é a próxima pergunta que eu quero que você responda para o que você escreveu, tá bom? Por que você não faz isso? Assim, papum. Por que você não faz isso? Não é uma crítica, é simplesmente uma pergunta, né? A gente está conversando, eu poderia pintar o quarto de rosa. Por que você não faz isso? Porque eu acho que a luz não vai ficar boa no quarto, sei lá. Por quê? Por que você não faz isso? Responda aí para você, tá? Continuando o exercício, essa é a última pergunta e depois eu quero entrar em toda a reflexão que esse exercício gerou. Quem está entrando agora, depois volta e assiste desde o comecinho, tá? Mas as perguntas que a gente fez, que eu fui fazendo, né, e trazendo aqui a reflexão, é essa. Qual é o problema? Qual a principal questão? O que eu deveria fazer para solucioná-lo? Por que que eu deveria fazer isso? Por que ou por quem? Quem me mandou fazer isso?
E aí eu substituí eu deveria por se eu quiser de verdade, eu poderia, e aí o eu poderia tá no meu repertório. O que eu poderia fazer? Né? Olha para você com carinho. Agora que a gente já fez o exercício de respiração, né? Você está mais centrado. Agora que os cachorros também se acalmaram, pararam de latir. Olha com carinho para você e responda. Por que você não faz isso? Então você sabe, você tem consciência de que o próximo passo vai te dar mais poder, mais responsabilidade. E às vezes é mais fácil me esconder. Então, tá na minha mão eu dar um próximo passo. Tá na minha mão sabe, eu quebrar essa barreira. Tá tudo na minha mão, né? E agora, assim, com essa resposta, as pessoas também. Quando a gente acha que a gente não recebeu o suficiente, a gente está num movimento, né, de pedir mais. Bert Hellinger falava isso, né? Quando eu estou pedindo mais do que eu recebi, na verdade, eu estou sendo ingrato, porque no fundo, a minha mãe me deu a vida. Minha mãe, simplesmente sem a minha mãe, eu não existiria. Se ela não tivesse permitido que eu viesse dentro dela, né? Se ela não tivesse permitido que eu crescesse dentro dela, e se ela não tivesse me parido, eu não estaria aqui hoje. Então, a nossa mãe, ela deu, né, o melhor que ela pôde no momento da gestação, da gravidez e do nosso nascimento. Ela estava a serviço de poderes maiores do que os dela mesma. Então a gente olha para tudo que a gente recebeu dela com gratidão. Ah, mas aí depois do nascimento, minha mãe fez isso, ou ela fez aquilo, ou ela, né, me maltratava, ou cuidava mais do meu irmão do que de mim, ou enfim, pode ter uma série de questões que vêm depois. Isso não impede da gente dar o primeiro passo de agradecer pela vida. O que vem depois, a gente precisa enxergar e quebrar o nosso paradigma de achar que a nossa mãe continua sendo aquela pessoa com superpoderes porque ela nos deu a vida. Ela é uma pessoa normal, uma pessoa comum. O Bert Hellinger tem um texto que é a carta à minha mãe. E ele fala isso: agora eu vejo você, mamãe, como uma pessoa comum. Você conheceu o meu pai, bem comum. Vocês se casaram, vocês, né? Eu nasci. E isso é muito comum. Como várias famílias, como várias pessoas. E eu vejo que você, como pessoa comum, tem as suas dores, tem os seus emaranhados, não são essas palavras que estão lá, mas é isso, tem as suas dores, tem as suas questões, tem as suas dificuldades. Eu sei que quando eu era pequeno, você passou noites em claro para cuidar de mim, e depois eu fui crescendo e né, você pôde estar disponível ou não disponível para mim emocionalmente. Você sofreu uma perda, por exemplo, e aí isso fez com que você se retraísse e não pôde me dar todo o amor que você tem. A gente olha para nossa mãe como uma pessoa comum, que ela dá tudo o que ela pode nos dar. E a mesma coisa a avó, né? A avó para a mãe e a mãe para a gente. E é maravilhoso quando a gente rompe essa barreira e a gente começa a enxergar a nossa mãe dessa forma, dando o melhor que ela pôde dar para a gente. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que é do Juan Garriga Bacardi, que fala Onde estão as moedas? O texto chama Onde estão as moedas? É um conto, é super fácil de encontrar na internet, depois vocês anotam aí para procurar. E ele fala assim, que ele dá alguns seminários e ele pergunta para as pessoas, né? Quais de vocês são pais? Dentre vocês que são pais, vocês acham que vocês dão o melhor que vocês podem dar para os filhos de vocês? E é claro que todo mundo fala, claro, dou o melhor que eu posso dar para o meu filho. Nossa, eu fico aqui tentando fazer o melhor para ele, tá? Aí ele fala, tá, e vocês acham que vocês receberam o melhor que os seus pais tinham para dar para vocês? E aí dá um nó, né, nas pessoas, porque elas começam a perceber que o que é o melhor dos nossos pais para nos dar, porque eles nos deram o melhor que eles podiam. Às vezes para a gente não é suficiente, olha como a gente é ingrato. E a gente faz a mesma coisa para os nossos filhos, mas a gente não enxerga que os nossos pais fizeram a mesma coisa para a gente, né? Então, é muito
É muito profundo esse olhar, não é algo que é superficial e também não é algo que a gente vai e vira a chavinha do dia para o outro, né? Tomar os pais, ou que o Bert usa esse termo, né? O que é tomar os pais? É saber e entender, primeiro, gratidão pela vida que a gente tem, e depois saber entender que o que eles fizeram, o que a gente teve, é o melhor que a gente pode ter na nossa vida. Com todas as dificuldades, é o melhor que a gente pode ter na nossa vida, é o melhor que a gente pode esperar na nossa vida, né? Então, é a gente realmente agradecer por tudo que a gente recebeu, mesmo as dificuldades, né? Aí, um outro exercício, uma outra reflexão, é quando você olha para trás, você vai ver momentos em que a vida estava fluindo tudo muito bem, as coisas estavam indo muito bem, e tiveram momentos de dificuldade. Quando você começa a avaliar esses momentos, quais foram os momentos que você cresceu mais? Quais foram os momentos que te desenvolveu mais, sabe, que te deixou mais pronta, tá? Então, olhar para isso, também olhar para as dificuldades, e agradecer. O Bert Hellinger também falava isso, assim, eu vou passar a vida inteira tomando meu pai, tomando a minha mãe, vou chegar no final da vida e vou saber que ainda não consegui. Porque a gente é um exercício, a gente fazendo isso sempre. É claro que a gente pode, de uma certa maneira, se reconectar mais profundamente. Existem algumas meditações, constelação mesmo, né? Quando eu falo meditação, é uma visualização, que é uma forma de fazer uma constelação. É eu me visualizar me aproximando da minha mãe enquanto eu ainda sou pequena, enquanto eu ainda sou criança, e vejo e sinto e recebo todo o amor que ela tem por mim, e consigo perceber no meu olhar de criança também todo o amor que eu tenho por ela, o amor incondicional, meu também, pela minha mãe. E faço essa reconexão, isso por meio de uma meditação, de uma visualização, de amor interrompido, dentro do programa Constelação na Prática, que eu sei que tem alguns alunos aqui, né, a Lídia, a Ana acabou de entrar, tem um exercício que é essa visualização do amor interrompido. A gente fazer com a gente mesmo e a gente repetir essa visualização por vários dias e a gente ir quebrando essas barreiras, quebrando esse muro que a gente construiu, sabe, com a nossa relação com a nossa mãe, né? Então, quando a gente abre isso e quebra, né, essa barreira, a gente consegue sentir e receber esse amor tão intenso dos nossos pais, tá? Então, convido vocês a lerem, Juliana e outras pessoas, né, também lerem o conto do Juan Garriga Bacardi, é muito legal. E para a gente ir já encerrando aqui, né, porque já estamos com 40 e poucos minutos de live, quero perguntar o que vocês acharam do exercício. Não só perguntar, vocês podem escrever aí, eu leio algumas respostas, mas também promover essa reflexão em vocês, né? Na hora que a gente escreve, eu poderia fazer algo que eu não faço, o que que isso provoca? O que isso promove em você? Eu digo para mim promove uma leveza, porque eu sinto que está na minha mão, eu posso fazer. Quando eu escrevo lá, eu poderia fazer, quer dizer que eu posso. Na hora certa eu vou conseguir fazer, né? No momento certo eu vou fazer. Isso é o que promove em mim. Uma última pergunta é essa, né? Depois que eu respondo, se eu quisesse, eu poderia, a próxima pergunta é, então, por que você não faz? Aí, quando você olha, né, por que você não faz, aí você fala, puxa, eu não faço porque acho que talvez ainda não é o momento, puxa, né, na hora certa eu vou conseguir, ou porque ainda falta eu dar este passo, mas na verdade é sempre um olhar para mim. Eu estou sempre trazendo para mim o que falta eu fazer. Então eu assumo o protagonismo. Eu assumo esse olhar, né, para realmente para para o meu desenvolvimento e sabendo qual é o próximo passo que eu preciso dar, tá bom? A Rosa está perguntando de quem é o conto, chama Juan Garriga Bacardi. Se você procurar, o nome do conto chama Onde Estão as Moedas. É fácil de encontrar na internet, tá bom? E é uma leitura super rápida, assim, tá bom?
Então, fico feliz aí de ter contribuído aí para vocês e da gente trazer e promover essas reflexões mesmo, sabe? Que as coisas estão na nossa mão. Constelação fala muito isso e é muito relevante também a gente trazer isso à tona. Está tudo na nossa mão. Não quer dizer que pelo nosso sistema familiar ter acontecido uma situação, ter acontecido outra, isso vai se repetir por mim sempre. Não, eu escolho estar no meu lugar, eu escolho às vezes romper com a fidelidade ao meu sistema familiar, respeitando todo mundo que veio antes de mim, mas dizendo, esse é o lugar de vocês e agora eu vou para o meu lugar, né? E aí isso traz leveza para a nossa vida, tá? Isso pode ser um tema para uma próxima live aí, se vocês quiserem. Vou deixar também um box depois no Stories, eu deixo novamente, um box para vocês me sugerirem outros temas e tudo para a gente falar, tá bom? E a gente pode fazer sempre em formato assim de exercício, que acho que é bom também a reflexão. Queridos, um beijo grande, muito, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê quarta-feira que vem, 6 horas da tarde, na live da semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.